O novo arcabouço fiscal é o assunto da semana. Mas e você, sabe o que exatamente é essa proposta? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar exatamente o que é o arcabouço fiscal e como ele afeta a sua vida. O que é? O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas, regras e parâmetros para conduzir a política fiscal, que é basicamente um controle sobre quanto ganha e quanto gasta um país. A intenção do governo com isso é garantir credibilidade e previsibilidade para a economia e para o financiamento de serviços públicos como saúde, educação ou segurança pública. A nova regra fiscal quer substituir o teto de gastos, que está em vigor desde 2016 e limita o crescimento dos gastos públicos ao do ano anterior, corrigido pela inflação. Por que ele é importante? Ter uma regra fiscal como o arcabouço ou como o teto de gastos é importante para que o Estado não feche as contas no vermelho, ou seja, para que ele não gaste mais do que ele ganha. Quando esse prejuízo acontece, o Estado precisa pegar dinheiro emprestado, emitindo títulos e aumentando a dívida pública. Tá, e você deve estar se perguntando, isso me afeta? Bom, se você compra ou vende alguma coisa, qualquer coisa, em qualquer momento da sua vida, sim, afeta e muito. O descontrole fiscal resulta em aumento da dívida pública e, consequentemente, inflação e juros altos, ou seja, fica tudo caro. Por que agora? Em abril deste ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se o teto de gastos fosse mantido, o governo teria de cortar 30 bilhões de reais em despesas obrigatórias. E esses cortes não seriam só em gastos discricionários, como luz, água, internet, mas também em programas sociais. O que muda na prática? Lembra que eu disse que o teto de gastos limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior? Pois é, com ele as despesas não podiam crescer acima da inflação. Já com o arcabouço, essas despesas vão sempre crescer acima da inflação. O que vai variar é o quanto. Elas podem crescer entre 0,6% e 2,5% acima da receita do ano anterior. Dentro desse intervalo, os gastos vão poder crescer até 70% dentro da variação da receita. Por exemplo, se no período de 12 meses o governo arrecadar R$ 1 trilhão, vai poder gastar 700 bilhões de reais. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não pode crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não pode crescer mais de 0,6% ao ano acima da inflação. Nesse caso, o limite para crescimento das despesas cai de 70% para 50%. Isso evita gastos excessivos em momentos de maior crescimento econômico, quando as receitas crescem aceleradamente, e de paralisação do setor público quando tem desaceleração da economia. Uma das vantagens citadas para o arcabouço fiscal é que ele permite lidar com diferentes situações políticas e econômicas de um país. Todos os governos vão poder criar suas próprias metas, seus próprios planos, logo no primeiro ano de mandato, para aí traçar uma estratégia para os próximos 4 anos. Lá em otempo.com.br você acompanha todas as atualizações desse assunto e, claro, no canal Tempo e também nas nossas redes sociais. Siga, se inscreva, acompanhe, não perca. Até a próxima!